Essa é a melhor notícia que, se você não ficou sabendo, você vai saber hoje, que a PGR recebeu um pedido de prisão contra Alexandre de Moraes por torturar o Bolsonaro. E quem fez esse pedido para a PGR foram os advogados Paulo Faria e Felipe de Oliveira. Então, assim, em vez da gente ler essa matéria aqui da Oeste, eu vou trazer, na verdade, uma entrevista com o advogado Paulo Faria na Timeline, onde ele explica exatamente por que ele tomou essa decisão, não como advogado de Bolsonaro, mas como pessoa que viu nessa atitude que o Alexandre de Moraes teve contra o Bolsonaro como tortura. Por quê? Eu falei para vocês em outro vídeo que, por mais que o Alexandre de Moraes tivesse falado que o Bolsonaro ia ter 24 horas de assistência médica, não significaria que, se alguma coisa acontecesse com o Bolsonaro, ele ia ser retirado da prisão e ir direto para o hospital. Ele ia ter que esperar o Alexandre de Moraes liberar, e foi exatamente isso que aconteceu. Então vamos entender aqui a motivação do advogado em entregar esse pedido para a PGR. Nós fizemos, eu e o doutor Felipe, né, nós somos advogados aqui, e todos conhecem Eduardo Talhaferro, mas também somos cidadãos brasileiros que, conforme o próprio Código de Processo Penal diz, que qualquer cidadão, não precisa ser advogado, viu Lacombe? Qualquer cidadão que presenciar crimes de ação penal pública, ele pode, indicando os fatos, a data, o horário, o local, e informar isso ao Ministério Público, que tem a obrigação, o dever de instaurar procedimento para investigar. Como no caso do Bolsonaro, a prática inequívoca da tortura, ele não está tentando torturar, ele está torturando de fato Jair Bolsonaro. Isso a gente sabe, todo mundo sabe. Só que o que a mídia faz é minimizar isso ou falar coisas absurdas, como eu vi um vídeo da tal do ICL lá, do Felipe Neto, a empresa lá do Felipe Neto, que agora ele também é um dos donos, tá? Falando assim que, ai, nossa, ele bateu a cabeça, mas acontece. É um cômodo que tá ali do lado. Sei lá, né? Às vezes a gente tá ali dormindo e tem 2 cômodos perto da cama dele, e aí ele vira, bate a cabeça, coisa normal. Inclusive, a Michelle agora tá preocupada, mas antes ela deixava o Bolsonaro sozinho lá na casa dele e ia fazer os eventos dela. Foi isso que foi falado. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Esse pessoal é tão cruel que esse argumento que eles falam é assim, insano. Por quê? Antes, o Bolsonaro não estava tomando mais remédio do que ele estava. Tanto é que ele estava tomando muito remédio que ele alucinou no caso da tornozeleira, mas ele estava sozinho e a Michelle foi fazer os eventos que ela tinha que fazer, cumprir a agenda do partido, né? Mas não significa que ela não está preocupada com a saúde de Bolsonaro. Aí eles colocaram isso, que agora a Michelle tem que ficar com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro agora tá tendo vários problemas, porque ele piorou. É isso que acontece. O Bolsonaro antes estava mal, mas ele foi piorando. Ele teve uma outra cirurgia, ele fez outras intervenções médicas. Então, assim, aquele Bolsonaro que a Michelle conseguia deixar ele sozinho, não existe mais. Agora ele tá tomando mais remédios, mais intervenções cirúrgicas e agora tá preso. Preso num lugar onde ele corre risco, porque as pessoas só abrem a porta quando é o horário de visita ou o horário para liberar ele para tomar sol, ou seja lá o que for. Então esse ICM aí, esse ICL, na verdade, falando essas besteiras, e as pessoas escutam e não prestam atenção. E outra, falar assim, um homem de 70 anos bater a cabeça e ter um traumatismo craniano leve, não é nada. Foi isso que eles falaram. E a Daniela Lima dando risada. Agora eu imagino se fosse o pai dela. O pai dela, um homem de 70 anos, bater a cabeça e aí ela ficar preocupada sem saber. Imagina você, o teu pai. Tem gente que não se importa com o pai, mas vamos colocar aqui que todos vocês que estão me assistindo se importem com o pai de vocês. Vamos colocar assim, porque eu sei que tem gente que não se importa. A Daniela Lima se importa? Pelo jeito não. O pessoal do ICL se importa? Eu acho que não. Se o pai deles caísse e batesse a cabeça e demorasse 24 horas para ter um atendimento no SUS, naquele SUS que eles dizem que é maravilhoso, que sem o SUS não seria nada esse Brasil. Imagina, iam fazer o barraco?
Iam ficar despreocupadíssimos e falar não foi nada, foi só um traumatismo leve? Como que ia ser? Agora pro Bolsonaro não importa. Aí pro Bolsonaro vale. Pode ser uma luxação, pode, porque ele machucou o pé também, né? Pode ser um traumatismo leve, dar uma risadinha, não é? Vocês são sádicos. Porque vocês querem manipular a opinião pública como se não fosse nada. Mas se colocar no lugar do outro, aí não. Aí não pode, aí não dá. Eu lembro que quando o Lula bateu a cabeça, todo mundo ficou tão preocupado que achou que a intervenção cirúrgica que ele teve, ele estava internado, tinham colocado uma pessoa, como é que fala? Tinham colocado um clone, de tão preocupado que o pessoal ficou quando o Lula bateu a cabeça. Não é possível que um homem de 70 anos, ou sei lá quantos anos o Lula tá, 80, tenha batido a cabeça e tenha ficado bem. Aí ninguém falou nada. Aí ninguém falou que ele é 70 anos, foi só uma luxação leve. Ninguém. Mas pro Bolsonaro aí não importa. Isso há tempos, né? Mas nesse momento, depois desse fato que ocorreu no dia 6, que foi narrado, que era uma medida de urgência, o fato dele ter, Lacombe, postergado por 24 horas, que seja por 1 minuto, a ida do Bolsonaro para o hospital a fim de fazer os exames médicos, inclusive indicados pelos médicos, para que ele fosse afastado qualquer janela, né, qualquer impeditivo que é relacionado à saúde dele. Então, mas essa é que tá a questão. Agora, quando fala de os médicos estão pedindo que o Bolsonaro vá para o hospital urgentemente, agora eles descredibilizam os médicos. Os médicos estão falando exatamente o que o Bolsonaro precisa. Na época da Covid era o quê? Vai Bolsonaro falar alguma coisa da medicina naquela época? Porque você está descredibilizando, porque você isso, porque você aquilo. Agora pode, gente. Olha só, narrativas como são, né? E constrói o pensamento das pessoas que escutam esses caras falarem, porque as pessoas não param para pensar no que está acontecendo, elas só absorvem. Então, naquela época, não poderia falar que os médicos que traziam outra opinião sobre a questão da Covid fosse verdadeira. Você não podia, né? Agora precisa de uma segunda opinião. Agora ele descredibiliza os médicos do Bolsonaro e precisa da outra opinião. 24 horas depois, ele autorizar, mediante aquele tanto de exigências, isso é a tortura ipsiliteris. É o que está na lei. A lei, para quem não conhece, no Brasil, tem uma lei para tortura, que define o que é a tortura, né? A Lei 9455. E ela é muito clara no parágrafo 2º, aliás, parágrafo 1º do artigo 1º, né, que diz assim: constitui crime de tortura na mesma quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. O que vai o Marcola ter um evento de, sei lá, caiu, alguém fez alguma coisa com o Marcola? Ele vai pro hospital em 5 minutos. E aí o Alexandre de Moraes vai vir questionar por que demoraram 5 minutos. Isso aconteceu alguma coisa com o Marcola, né? ele fez está na lei. E o que nós fizemos foi, Lacombe, tão somente pedir ao PGR que tome as medidas necessárias. Nesse caso, como o crime é inafiançável, é um crime hediondo, ele é suscetível de prisão. E de acordo com a Loman, está lá, inclusive na petição, vou enviar para vocês aí, pode ser, qualquer cidadão pode requerer a prisão de quem está cometendo naquele momento um crime. PGR, que é assim com o Alexandre de Moraes, faz tudo que o Alexandre de Moraes pede. O que o PGR vai fazer? Escrevam nos comentários. É exatamente isso. Se ele está cometendo um crime continuado, um crime perpétuo, que é o crime da tortura, que ele não prescreve, ele não tem nem graça, anistia ou indulto, aí nós pedimos a prisão do Alexandre de Moraes pela prática da tortura. Não só pela prática da tortura, mas também por prevaricação, que não dá prisão, mas e o abuso de autoridade. Então, esses dois são crimes satélites, mas o principal é o pedido de prisão e investigação criminal contra o Alexandre de Moraes pela prática da tortura, que é um crime hediondo. Está na lei. Então, é isso. Esse é o resumo. E eu acho, tem certeza. Uma coisa.
vamos supor, né, porque o Lula, ele não aprovou a dosimetria, certo? E aí a dosimetria vai voltar para o Senado. Agora vão pedir, na verdade, a anistia, supondo que a anistia saia. Que aí o Flávio, o pessoal da direita, disse que até o Alexandre de Moraes está dentro desse pacote da anistia. Com esse pedido aqui de tortura para a PGR, e ele está falando aqui que não pode ser anistiado, significa o quê? O Alexandre de Moraes, mas aí se a PGR aceitar, que eu acho que não vai aceitar, né, gente? Não vai dar em nada, eles vão arquivar esse pedido. Mas, supondo que um milagre acontecesse e a PGR aceitasse, o Alexandre, se saísse a anistia, ele não ia ser anistiado, ele ia ser preso e continuar na cadeia, se vivêssemos numa democracia e o Brasil estivesse normal. Mas, como não estamos numa democracia, mas por mais que as pessoas não estejam percebendo isso, e eu vou trazer uma reflexão do Max, aqui da Timeline também, que ele fez nesse mesmo programa, mas um outro vídeo eu vou trazer, é sobre isso, das pessoas não estarem percebendo, é triste, porque isso aqui é o mais absurdo que está acontecendo no Brasil. O Brasil não está normal, não está numa democracia e as pessoas não percebem. Certeza, Lacombe, esse é o ato que todo advogado, todo cidadão tem que tomar diante de tão grave situação quanto essa, porque não se trata de de uma pessoa da direita ou da esquerda, se trata de um ser humano. E o que Alexandre... A esquerda não se importa com isso. Importa é a história, é se eles vão ganhar com isso, o que eles vão ganhar com isso, o resto... Moraes está fazendo com o Jair Bolsonaro, ele tentou fazer lá em julho, com o Daniel Silveira. E você lembra muito bem, o Alan lembra muito bem, as fotos que foram publicadas, e só depois que foi denunciado, que foi... ou seja, que foi feito um escândalo aos quatro ventos, é que o Daniel Silveira conseguiu iniciar o tratamento, porque senão ele teria morrido. Exatamente, vocês lembram? A perna dele estava praticamente roxa. O cara ia perder a perna com infecção. Eu afirmei isso em agosto. Quem quiser conferir o que eu disse, o que eu fiz, para poder salvar a vida do Daniel, com muito orgulho, porque lá atrás, se não fizéssemos aquilo, o Daniel tinha morrido. E é isso que o Alexandre de Moraes quer, acabar com a vida do Jair Messias Bolsonaro. Eu queria entender se não seria possível, doutor Paulo, também entrar com uma denúncia nos tribunais internacionais de direitos humanos, porque isso é uma tortura, isso também vai contra tratados internacionais que o Brasil é signatário. Ele vai responder, mas só para abrir um parênteses aqui. Vocês vão falar, mas isso não vai dar em nada porque o Pedro Vaca veio, analisou e não achou nenhum problema. Isso foi o que saiu na mídia, gente. Eu vou trazer um outro vídeo para vocês, do Paulo Figueiredo, onde o editor-chefe, que também é advogado, ele leu esse documento do Vaca e, segundo ele, não é tão ruim quanto a imprensa mostrou. Porque a imprensa tem interesse de falar que o Pedro Vaca não encontrou nada de errado no Brasil. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer isso para vocês também, tá? Oi, Max. Não, com certeza, mas, por exemplo, o que nós temos para hoje é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que a gente sabe, pelo relatório do Pedro Vaca, e vocês sabem muito bem, é um antro de esquerdismo, mas precisamos registrar. E aqui eu faço um apelo aos colegas advogados que são da defesa do Jair Messias Bolsonaro para levar isso adiante, denunciar, pegar o voo, o aviãozinho e bater aqui em Washington para poder denunciar essa prática da tortura, porque se não fizer o registro, não vai ter nenhum fato histórico posterior para dizer, olha, eu avisei, aconteceu isso com o Bolsonaro lá atrás, nós pedimos ajuda desse órgão aqui que se calou. Aí tem outro órgão que é o Tribunal Penal Internacional, que também trata dessas questões, mas tem a questão de legitimidade, toda uma questão de Estado, né? Então fica muito limitada a atuação, por exemplo, de um cidadão comum, Max, para poder levar isso para os tribunais internacionais, mas cabe principalmente à defesa, a quem tem procuração do Jair Messias Bolsonaro, tomar as providências. O que eu fiz foi como cidadão.
Então, a gente espera, pelo menos eu acredito que vocês também, de que os advogados do Bolsonaro façam isso que ele está falando. Porque quanto mais ajuda a gente pedir para esses órgãos internacionais, para que prestem atenção no Brasil, muito mais do que antes, ainda mais agora que estão realmente torturando o Bolsonaro, é uma forma de pressionar talvez o Alexandre de Moraes, mas Carrasco, vocês sabem, né? O Maduro, até então, estava matando um monte de gente e torturando um monte de gente, até que agora eles foram liberados, graças a Deus. Não todos. Eles prometeram 12, eu acho que liberaram 5, alguma coisa do tipo. Mas é isso, é uma forma do mundo continuar prestando atenção, porque a narrativa da esquerda continua brotando e muito forte, porque eles repetem o que eles querem, falando, inclusive naquele evento. Eu vou trazer um pedacinho lá do evento da democracia do 8 de janeiro, que o Lula participou, inclusive ele vetou a dosimetria neste dia. Eles ficam falando que todas as pessoas tiveram o direito respeitado, o direito de defesa respeitado, tudo mentira, mas eles precisam falar isso aos 4 cantos para que as pessoas acreditem nisso, nessa narrativa. E quando a gente documenta dessa forma, é um jeito da gente provar que eles estão mentindo. Mas o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. É uma boa notícia de qualquer forma, porque algo precisava ser feito, porque não adianta se indignar na internet, que eu vejo esses senadores e deputados fazendo textinho indignados. Mas aí é que tá. Precisa dar um jeito de mobilizar. Mas eu também entendo que a maioria dos senadores não querem fazer nada contra o Alexandre de Moraes, e é por isso que a gente precisa pegar essas pessoas e jogar na lata do lixo. Mas o brasileiro ainda está dormindo, e como que a gente vai fazer isso? Galera, eu não sei. Eu estou tentando alertar aqui, mas eu tive uma conversa esse final de semana que me chocou, de uma pessoa que eu acreditava que estava sabendo do que estava acontecendo, e na verdade não está tanto, então eu me senti um pouco perdida. Enfim, vou trazer isso para vocês também nos próximos vídeos, e é isso, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Um beijo, até a próxima e tchau!